Você está ouvindo o nosso Piumcast, o nosso podcast. Fala, Piuzeira! Este é o Piumcast, o nosso podcast. Bom, meu nome é Antônio e hoje a gente irá conversar sobre mulheres empreendedoras. E agora, neste momento, a gente está recebendo as nossas queridas Ludmila e Adriane. Sejam bem-vindas! Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite. Bom, pessoal, agora a gente tem os nossos anunciantes. Júnior Daeda, o filho de Pium. Tonheira, o homem que faz. Problemas no ar-condicionado de sua máquina agrícola, a gente resolve. GM. Instalação e manutenção em ar-condicionado de máquinas pesadas e tratores agrícolas. GM. Conheço bastante, né, você. A gente teve o prazer de conviver muito tempo juntos, né? E assim, conta para nossos telespectadores e o pessoal que está em casa nos assistindo no YouTube, no Spotify, assim, como é que foi a infância de vocês pra gente ir entendendo como é que vocês chegaram no empreendedorismo. Começando pela Ludmila. Ludmila, como é que foi a sua infância? Você sempre morou aqui no Pium? A minha infância, a primeira infância foi mais que no interior de Pium, foi na zona rural. Eu venho de uma família de produtores rurais, 7 irmãos, e moramos em fazenda dos outros. Meu pai era lavrador, até chegar a idade de estudar. Os primeiros chegavam à idade de estudar, vinha pra rua, ficava na casa de parentes, até que chegou um momento que, quando os mais novos precisaram vir, era muito menino pra deixar na casa dos outros. Aí minha mãe e meu pai adquiriram uma casa aqui e veio todo mundo pra cá. E eles ficavam indo pra fazenda, e a gente ficava na casa instalada. Estudei a vida toda aqui em Pium, escola pública, como você bem sabe, estudamos muito tempo juntos. E só que, como é uma cidade pequena, e conforme eu fui crescendo, a gente foi vendo, querendo conquistar novos campos e querendo conhecer coisas novas. Então, quando eu iniciei já o ensino médio, eu já tinha aquela sede de conhecer o mundo, e de sair, e de conhecer além de Pium. Uhum. Então, eu saí muito cedo. A primeira vez que eu saí de casa, eu tinha entre 15 e 16 anos. Que eu fazia o primeiro ano do ensino médio, era mais ou menos isso, entre 16 e 17 anos. Aí eu fui para Paraíso, que já foi, nossa, uma transformação na minha vida. Aí morei em Paraíso 1 ano e meio com a minha irmã, depois ela foi embora para Goiânia e tive que voltar para Pium. Só que eu voltei pela necessidade, não desprezando a minha cidade. Eu amo a minha cidade, tenho um valor imenso por ela, mas eu sempre tive sede. Sede de conhecimento, sede de conhecer coisas novas, de ver culturas novas. Então eu voltei, terminei o ensino médio. Quando eu terminei o ensino médio, aí eu disse, eu quero algo maior. Eu vou buscar algo mais longe, mais distante. Fui pra Palmas, nossa. Palmas é o meu lugar no mundo, então qualquer coisa que eu fale de Palmas aqui é mera amor àquela cidade, é o meu lugar no mundo. Aí eu fui pra Palmas. Morei em Palmas uns 3 anos. Voltei pra Pium novamente, porque quando tudo dá errado, o que a gente faz? Volta pra Pium. Voltei pra Pium novamente. Aí fiquei aqui 1 ano e pouco e decidi que realmente eu ia alcançar um voo mais alto. Então eu decidi e fui embora pra São Paulo. Essa ida pra São Paulo, a primeira vez, eu devia ter 19, 20 anos. Foi a transformação da minha vida, porque foi aí que eu realmente encontrei o que eu queria. Eu conheci pessoas novas, culturas novas. Eu conquistei, de fato, o meu primeiro emprego. Eu tentei muito aqui em Pium, no Tocantins, e não consegui o primeiro emprego. Nunca consegui. A época que eu morei em Palmas, eu trabalhava de babá, sabe? Não desmerecendo, mas não era o que eu queria, não foi o que eu fui buscar. Então eu fui para São Paulo e eu cheguei, foi assim, a primeira experiência. Eu cheguei 6 horas da manhã em São Paulo, eu até me emociono de falar. E quando foi meio-dia eu estava empregada. Que bênção, né? Foi um emprego de vendedora na Cacau Show, mas assim, só o fato de eu ter chegado, e eu já estava há anos procurando o primeiro emprego, e não conseguia. E eu cheguei, nós paramos, a gente chega em Campinas, aí minha irmã morava em Vinhedo. Campinas, Valinhos e Vinhedo. Chegamos, nós paramos em Valinhos. E por um acaso a gente foi na loja da Cacau Show, ela já estava precisando, e ela só disse assim, eu vou te dar 2 dias só para você descansar. Daqui 2 dias você já pode começar. Ali minha vida começou a andar, eu comecei a ser eu, porque eu não sabia, até ali eu não tinha conquistado nada na minha vida, eu não tinha vivido o que eu buscava. Então aí eu fiquei lá, trabalhei,
uns 2 anos e pouco lá, vim aqui de férias. Aí eu pensei, agora eu quero estudar, eu quero a faculdade. E aí eu fiz o Enem e na época, eu não lembro, nem me recordo se eu cheguei a lançar lá. Acho que eu lancei as notas do Enem por lá e não consegui, média. E só que eu tinha lançado aqui também, no estado, aqui em Palmas, na Católica e na UFT. E na época eu consegui ir na Católica, bolsa 100% integral. Aí eu decidi vir embora. Aí eu retornei e desde então tô aqui. Retornei, fiz a faculdade, fiz pós, trabalhei, ralei muito ainda em Palmas, consegui um emprego fácil, mas não era um emprego, assim, consegui um emprego fácil no sentido de ter conseguido um emprego rápido, mas muitos empregos difíceis, muitos empregos que, e assim, uma coisa importante de eu falar é que naquela época eu falo muito, eu falo demais, vai ficar grande. Não, pode falar, a história tá super interessante. Naquela época, eu sempre tive um preconceito, eu trabalhava de vendedora e eu me sentia humilhada. Só cortando aí, aproveitando, gente, eu tô quase abrindo uma filial da Cacau Show, porque na escola que eu trabalho tem uma professora. Faz a publi aí. Um beijão pra ela, não vou falar o nome, mas assim, ela é muito carinhosa e assim, a gente ganha, sai muito produto da Cacau Show, é de encabular, né, vende muito, sai muito, assim, eu fiquei assim, eu vou ter que entrar nesse ramo também. Eu nem conhecia Cacau Show, nem sabia o que era chocolate de qualidade. É maravilhoso. Aí, igual eu tava dizendo, né? Eu trabalhava como vendedora e eu me sentia humilhada. Só pra depois você entender a conexão que isso vai ter com eu ter entrado no empreendedorismo. Aí eu trabalhei em Palmas como vendedora, trabalhei em laboratório como atendente, mas eu nunca me senti bem. Eu me sentia humilhada, eu me sentia menor. Sim. Quando eu trabalhava na Cacau Show, dias de feriado, eu trabalhei na loja de rua, mas depois fui pra loja do shopping. E nos feriados, finais de semana, quando eu via as famílias chegando e sentando e eu trabalhando, eu me sentia muito mal. É ruim trabalho. Aí, trabalho de feriado é ruim demais. Eu acho que por essa experiência, eu concluí que vender é ruim. Mas depois, quando eu iniciei no empreendedorismo, eu mudei. Mas tu vai perceber que eu virei a chave. Que não existe feriado. Aí então eu fiz faculdade na área ambiental, fiz pós. E aí tava na segunda faculdade. Terminei a pós e entrei na segunda faculdade. E nesse momento da minha vida eu já tinha casado. Já estava casada. E num belo dia eu descobri, simplesmente, sem planejar, que eu estava grávida. Uau! Aí Presentão. um presentão. Aí descobri que estava grávida e minha vida virou totalmente. Não consegui concluir a segunda faculdade, mudou os planos, mudou as prioridades. O meu esposo nunca gostou de Palmas, apesar de eu amar Palmas, até hoje ele nunca gostou. Então a gente conversou muito, teve um diálogo e eu era uma pessoa muito difícil. Era a Adriane. A Adriane pode falar, era tão difícil. Só um pouquinho. Vocês me conhecem bem. Eu era uma pessoa muito... Não existe outra palavra, era tupetuda mesmo. Gente, eu ficava sem falar com as pessoas por motivos bobos, eu ficava. E era assim com meu esposo. Aí veio a maternidade, é por isso que eu não questionei, eu não reclamei, eu aceitei, eu acolhi. Porque foi ali que eu vi que realmente o sentido da vida. Foi com a maternidade que eu me estruturei emocionalmente, eu me estruturei como pessoa. Eu não era gente não, gente. Eu não era. Pra você ter noção, eu passava 15 dias sem falar com meu esposo dentro de casa. Nada. Aí passava 7 dias ali sem falar e eu pensava, por que meio que eu fiquei sem falar? Eu não lembrava o motivo. De tão banal que era, de tão bobo que era. Acredito. Pergunta pra ele. Adriane, você também fica 15 dias. Não consigo, não. Então, foi onde deu a guinada na minha vida. Eu comecei a mudar. Tanto que, mesmo amando Palmas, eu aceitei ir embora de Palmas. Ele não queria ficar mais lá. Ele tinha ido pra lá por causa de mim, né? E ele não queria mais ficar lá. E eu sentia aí a minha transformação, a minha mudança. A minha aceitação com opiniões diferentes. Aí ele queria vir embora pro Paraíso. Viemos embora pro Paraíso. Mesmo eu achando que não devia vir. Mas aí viemos. Chegamos em Paraíso. Eu continuei trabalhando 5 meses em Palmas, indo todo dia e voltando. Então foi a pior fase da minha vida, assim. A pior correria. E aí ele decidiu
procurar emprego em Paraíso, passamos 11 meses em Paraíso, nem eu nem ele encontramos emprego. Eu não podia, porque eu tava com um bebê pequeno. E ele não encontrou emprego. E aí eu já tinha uma experiência fora, eu já conhecia muita coisa, mas eu sentia que ele era uma pessoa fechada. Ele era uma pessoa muito, muito humilde, muito manso de coração, mas uma pessoa, sabe quando tem a mente limitada? E aí eu propus pra gente ir embora. Aí, importante eu falar sobre esse meu último emprego em Palmas. Esse meu último emprego em Palmas foi um emprego muito bom. Eu fiquei 5, 6 anos na empresa. Era um emprego de segunda a sexta, eu tinha um salário muito bom na época. Era um emprego mais administrativo. Tinha atendimento também, mas era mais administrativo. E eu era muito elogiada. Eu era muito reconhecida, assim, tanto o paciente como os médicos me elogiavam muito. Então eu acho que o meu ego subiu muito. Aí a gente decidiu ir embora pra São Paulo e eu fui me achando. Eu pensei assim, chega lá, eu vou achar um emprego topzíssimo. Se da primeira vez que eu fui eu não tinha emprego nenhum, arrumei emprego como vendedor. Quando eu for agora eu vou arrasar. E o que aconteceu? Deus estava querendo me tratar. Deus estava querendo me mostrar que eu não era tudo aquilo que eu achava que era. Mais uma guinada na minha vida. Foi ali que eu tive mais uma transformação de vida. Foi ali que eu aprendi a ter humildade, porque quando eu cheguei lá, eu procurei emprego e eu não encontrei emprego. E eu fui trabalhar, não tô desmerecendo o serviço de caixa de supermercado, é só pra fazer uma correlação, pra você ver. Fui trabalhar de caixa de supermercado e lá eu entrava 5 horas da tarde, saía meia-noite, não tinha mais ônibus, eu não tinha transporte. E aí eu vinha na van do serviço, só que a van do serviço deixava todo mundo, eu era a última sem entrega, eu chegava 2, 3 horas da manhã em casa. Isso tudo porque assim, eu até encontrava empregos pra trabalhar durante o dia, mas eu tinha uma filha pequena. Aí meu esposo trabalhava das 6 às 3h30. Aí 5 horas eu entrava, porque ele já tinha chegado, já pegava ela e 5 horas eu entrava. Só que aí eu fui vendo que Deus estava querendo me tratar novamente. Porque eu não era tudo aquilo que eu achava que eu era. Às vezes, por a gente ter um emprego melhor, por a gente ter uma posição melhor, às vezes a gente acha que a gente é mais e a gente não é. Então, nessa época, quando a gente foi pra lá, a gente já tinha conseguido uma estrutura financeira boa, a gente já tinha um carro, a gente já tinha um transporte. E a gente vendeu tudo e foi. E nós perdemos praticamente tudo. Só que nós adquirimos uma experiência, nós adquirimos uma estrutura emocional que não tem preço, que nada paga. Aí nós ficamos lá 1 ano e pouco, e ele trabalhando, eu também trabalhando, e veio a pandemia. Aí com a pandemia, a primeira coisa que aconteceu foi fechar. Nessa época ela já estava na escolinha, foi fechar as escolas. Eu tive que sair do emprego, só ele trabalhando não dava pra manter. Aí eu falei que vinha embora, ele não quis vir. Aí eu cheguei ao ponto que eu falei, então fica que eu vou. E decidimos, todo mundo veio embora. Chegamos em Pium novamente, porque quando tudo é errado, o que acontece? De volta pra Pium. E tem uma outra coisa que é interessante eu falar, que eu sempre falava pra ele, tanto eu como ele. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. Que eu falei muitas vezes, Pium é minha última opção. Pium é minha última opção no mundo. Sempre falei, por mais que eu seja daqui e ame aqui. Porque é uma cidade limitada. É uma cidade que, por mais que a gente goste... muitas barreiras. Isso. Às vezes a gente quer comprar uma coisa, você tá com dinheiro, você não tá importando com o preço, você não encontra. Esse tipo de coisa. Pra quem morou fora, isso é muito difícil. Mas a gente voltou pra Pium e foi aí que veio outro ensinamento na minha vida. Porque eu cheguei aqui só com dívidas. Um filho, uma filha, um monte de dívida e tudo que eu tinha conquistado lá ficou lá, não dava pra trazer. A gente veio num carro pequeno, um porta-mala, o que deu couro no porta-mala a gente trouxe. Só que depois que a gente chegou aqui, a gente já tinha aprendido muito da vida. A gente já sabia muito. Então eu cheguei num mês, acho que 2 meses depois eu já estava empregada num emprego bem melhor, ganhando bem mais do que eu ganhava em Palmas, do que eu ganhava em São Paulo. E mais uma vez eu vi que foi Deus me ensinando. Mas aí eu achei que não estava bom. Aí descobri a segunda gravidez. E aí eu descobri que eu queria mais. Que a cidade poderia me oferecer mais. Eu comecei a mudar o meu conceito de Pium. Porque eu pensei assim, nossa, já tá bom já, né? É porque já vai entrar no empreendedorismo. Tá. Então vamos, Adriane. Agora é com você. Passa a bola pra Adriane. Eu falei, foi demais. Bom, Adriane, conte um pouco sobre a sua história. De onde você nasceu, onde estudou, quantos dias você fica sem falar com seu marido. Depois disso tudo, né? Bom, não fique sem falar com o marido, pelo amor de Deus. Pra quem não me conhece, meu nome é Adriane, só que muitos me chamam de Deinha, né? Porque é apelido de infância.
Eu também fui criada na roça, na fazenda. Minha mãe trabalhou 12 anos na fazenda Jean, né? E eu precisei também estudar, né? Aí eu vim pra cidade. Só que a gente veio nós três, eu, minha irmã e meu irmão. Aí minha irmã já era mais velha, né? E cuidava de nós. E aí a gente ficou aí no Pium, até quando minha mãe decidiu vir embora pra cá. Só que nesse meio termo também eu fui pra Paraíso, né? Estudei lá. Quase concluí, mas quando começou o terceiro ano eu vim embora pra cá. E concluí aqui. E aí eu conheci o meu ex-esposo, que eu já fui casada uma vez. Aí eu fui embora pro Pará. Ah, você morou no Pará já. Uhum. Aí só que eu nunca fui assim de aquela expectativa de crescer, não. Eu sempre fui dependente do marido. Só que assim, eu sempre que tive meu dinheirinho e tal, eu trabalhava nas casas dos outros. Mas só que nunca eu falei assim, não, vou empreender alguma coisa, nunca. Sabe outra? É verdade que no Pará não pode andar com capacete, não? Não pode andar com Por causa capacete. que lá tem muito bandido, muita coisa assim, e aí eles proíbem. Qual cidade tu morou? Santana. É uma das mais violentas. Aí lá a gente não usava capacete. Não, se entrar um capacete lá, eles param na hora. Ah, não sei agora, né, que deve ter mudado, mas quando eu morava lá era assim. Então é isso. Aí, quando eu fui empreender... Pode já? Não, Essa parte? Pode. Conta do teu outro casamento, não? Do atual. Teu marido é esse, vai falar assim, uai, falou do primeiro, não falou do segundo. Tá, eu vou falar aqui. Vou defender o meu amigo, José Fernandes. E o José Fernandes? O que aconteceu? Tá sem falar com ele, né? Não, moça, não. Pois é, porque ela falou demais, né? Nada, não, foi bom. Mas foi assim, a gente sempre se conheceu, o José Fernandes, e a gente foi amigo. Quando eu tava grávida da primeira filha minha, eu tava com 2 meses que ela tinha nascido, aí a gente decidiu namorar, né? Aí a gente namorou, aí casou com 8 meses depois, tá? Hoje tá, graças a Deus tá dando certo. Mas aí eu comecei a não ter aquela oportunidade aqui em Pium de trabalhar. Eu fui várias vezes em alguns lugares e sempre me disseram não, né? E aí eu comecei a aprender em todo tipo de coisa, todo tipo de área. E principalmente no que eu amo fazer, né? No artesanato. Você faz Eu amo. artesanato, né? Uhum. Todo tipo de artesanato eu gosto de fazer, principalmente EVA, né? E aí eu comecei com vendas de roupa, aí fui empreendendo em outras coisas. Era pra mim ter falado pra vocês trazerem um exemplar. Eu acabei esquecendo de mandar na mensagem. Mas vai Pra ficar ter pro feito próximo até um episódio. personalizado Vai escrito Piumcast. Vai ficar pro próximo podcast. Vai ficar pro próximo episódio. Então, assim, você começou no empreendedorismo mesmo? Em que momento eu perdi aí o início? Quando a minha irmã veio pra cá, ela ficou sem emprego e o esposo dela também, né? Aí a gente começou a mexer com flores, em EVA, arranjos, abajur. Aí a gente fazia tudo, colocava na frente da casa da minha mãe. Então ali a gente começou a abrir um leco, assim, sabe? Não, isso aqui dá dinheiro, né? Dá um trem bom. E aí a gente vendeu bastante naquela época. Aqueles arranjos que estão lá na Câmara de Vereadores, Isso. foi vocês que produziram, né? Foi. Pessoal, quem não viu ainda a arte da Adriane, passa na Câmara de Vereadores, vocês vão ver lá, o tanto ficou bonito, né? Vou lá ver. Pois é lindo demais. E então, assim, a gente vendia bastante ali na frente, ali.
Aí chegou um tempo que o marido dela arrumou um serviço, ela teve que ir embora. Então eu tive que empreender em outras coisas porque eu não tinha tempo de fazer, produzir e ir lá e vender. Por causa das minhas filhas, né? Aí eu fui fazer lanche. Às vezes as pessoas brigavam. Você tá vendendo lanche e levando sua filha para fazer entrega? Não quer que eu ia deixar. Muitas vezes a minha vizinha me ajuda demais, sabe? Só que a gente fica assim, né? Não, tô incomodando. Então, assim, quem quer mesmo tem que correr atrás. E nunca desistir, né, Ludmila? Porque as coisas é bem complicado para todo mundo. Só que se desistir já é. Sempre vai ser mais difícil para uma mãe. Isso. Mas também a gente sempre vai ter uma motivação a mais, né? Engraçado que eu não vejo essa relação aí. Assim, que o pai, ele vai, digamos, vai trabalhar e ao mesmo tempo cuidar dos filhos. É sempre... A mãe, ela cuida dos filhos e se ela quiser trabalhar, ela vai trabalhar e cuidar dos filhos. E ainda tem a casa. Pois é, não tô nem falando da casa. Tô nem falando da casa ainda. Mas sempre tem. Eu nunca vejo. É muito difícil ter um pai que leva um filho pro trabalho. É. A não ser que Né? a mãe abandone e vai embora. Geralmente é a mãe que leva. É. Talvez também por ser por o fato do público feminino ter uma atividade que dá pra conciliar melhor, né? Às vezes, não defendendo a classe dos pais, mas a maioria das vezes o serviço do pai, principalmente a maioria das vezes é braçal, né? É um serviço mais pesado também. Pode ter isso também a ver. Não sei, talvez. Valeu pra defender os homens. E você, Ludmila, como é que... Mas espera aí, qual é o nome mesmo? Como é que a gente faz pra entrar em contato, pra descobrir, pra ver? Como é que a gente vai ter acesso às artes da Adriane? Eu tenho um Instagram que é Deinha Variedades, né? E também pode ser pelo meu WhatsApp também. Lá tem várias coisas. Já Pode falar, não? no catálogo. É 63 984 94 8509. E... Vai estar na descrição, tá, pessoal, do vídeo? E você, Ludmila, como é que foi? Eu falo demais. Tá. Eu falo demais. A minha descoberta no empreendedorismo é igual eu puxando lá o que eu falei lá atrás. Eu sempre tive uma concepção de que vender é ruim, de que vender é humilhante. Só que chegou uma época em que eu queria fazer algo mais. Eu queria não só ter uma renda a mais, mas eu queria ter uma ocupação a mais. Eu vou entrar num lado aqui muito pessoal, mas só para que entenda o porquê que eu entrei e a importância de quando você encontra significados para sua vida. Eu já tinha 2 filhos e eu passei por uma instabilidade muito grande no meu emprego CLT. Eu trabalho ainda CLT, mas eu passei por uma instabilidade muito grande porque lá é um órgão público, mas é uma empresa terceirizada que presta serviço. O meu cargo é terceirizado. E houve uma troca de contrato, de empresa, houve um encerramento do contrato, trocou a empresa, entrou uma outra empresa, a empresa não deu conta de manter e teve que me demitir um mês depois. E depois, quando retornou o contrato, essa empresa não poderia me contratar, tinha que passar 90 dias para poder assinar a carteira novamente. E eu fiquei sem registro, fiquei trabalhando um tempo ainda voluntário. E aí eu pensei, que estabilidade que eu tenho. E aí, o engraçado é que eu comecei a pesquisar. Eu comecei a pesquisar algo que eu pudesse fazer, algo que pudesse me agregar. E entrou na minha vida uma coisa que nunca me deu assim o retorno financeiro que muitas pessoas dizem que traz. Mas eu acredito que traz, o marketing digital. Eu comecei a estudar sobre marketing digital, comprei vários cursos sobre marketing digital. Até vendi algumas coisas, mas eu ainda tinha a concepção de que vender é ruim, de que vender é humilhante. E não me adaptei, não me identifiquei. Só que a virada de chave na minha vida foi os cursos de marketing digital que eu tinha comprado. Porque com os cursos eu abri a mente. Eu comecei a entender sobre energia, eu comecei a ver sobre a lei da atração, eu comecei a descobrir o empreendedorismo. E aí eu pensei, a conclusão que eu tirei dos cursos de marketing digital, eu preciso fazer alguma coisa da vida. E eu sempre gostei de personalizados, nunca tive o menor jeito. Nunca fui, vocês sabem, eu nunca fui jeitosa, eu sempre fui brutona. Mas a maternidade me trouxe isso, a maternidade despertou isso em mim.
E eu já tinha essa vontade. Aí o meu esposo falou assim, não, vamos tentar investir em alguma coisa de artes gráficas, mas assim, mais voltado pra gráfica mesmo, impressão, xerox, essas coisas. A gente estava conversando sobre isso ali em final do ano passado. Setembro, outubro do ano passado, mais ou menos. E aí veio o Black, né? E eu resolvi comprar pelo menos a impressora. Acho que a impressora e o computador eu comprei. Comprei algumas coisas que estavam com preço bom. Mesmo sem saber o que eu ia fazer. Pra você ver o tanto que às vezes um acontecimento na vida da gente dá sentido. Aí eu comprei e fiquei sem saber o que ia fazer, como que continuei trabalhando. Aí veio o aniversário dos meus filhos, em fevereiro. Não, eu preciso contar algo muito importante antes. Pode contar. Muito pessoal, mas muito importante para vocês entenderem. Desde que eu voltei aqui para Pium, quando eu comecei a mexer com a papelaria, eu tenho contato com muitas mulheres. Porque o meu público é um público feminino, é um público de mães, a maioria. E eu vejo muitas mães bem-sucedidas e que são frustradas, e que são depressivas, e que têm síndromes e síndromes e síndromes. E eu comecei a ter contato com esse público. E aí eu tive uma crise eu separei. No final do ano passado eu separei mesmo do meu esposo. Nós ficamos 3 meses morando... Outra coisa engraçada. 3 meses morando na mesma casa, uma média de 3 meses, mas separado. Ele teve umas rebeldias aí, só queria beber, teve problema sério com bebida. Ele não gosta muito de falar, mas pra mim eu não tenho problema com isso. Até porque é algo pessoal, mas é algo que eu não preciso esconder de ninguém. Até porque a cidade que a gente tá, todo mundo sabe. Pium a gente conhece até... E aí nós decidimos separar. Decidimos que não dava mais e que íamos separar. Isso acho que em novembro do ano passado. E eu passei uns 10 dias muito ruim, muito mal. Só em casa assistindo série. Até que um dia eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa na minha vida. Não dá pra continuar assim. E aí sim, de fato, entrou o empreendedorismo na minha vida. Porque aí... nós separamos mesmo. Aí eu comecei a comprar os meus equipamentos. E aí eu comecei a trabalhar. Fiz todo o kit. Pra você ter uma noção, eu nem pensava em trabalhar com topos de bolo. Nunca pensei. Eu queria trabalhar só com personalizados. Mais uma vez, menosprezei o Pium. E eu dizia pra mim mesma, eu quero investir em plataformas online, vender online e fechar parceria com o correio e enviar pro Brasil inteiro. Eu nunca consegui fazer isso, porque eu não dou conta nem da demanda de Pium. Apesar de trabalhar fora. E eu comprei meus equipamentos e aí o que eu pensei? Eu vou fazer o kit dos meus filhos. Que até aí eu ainda estava pensando em trabalhar só com gráfica, sem personalizados. Aí eu fiz os kits de aniversário dos meus filhos e foi um boom. Quando eu postei, um monte de gente mandando mensagem que eu devia trabalhar com isso, que eu devia investir isso. Falei, tem um leque aí. Existe uma necessidade aí. A gente tem essa necessidade. Tem. Aqui no Pium é muito difícil. E assim, as poucas pessoas que trabalham não dá conta. A gente vai atrás, esse final de semana não dá pra entregar, nem semana que vem. Até porque é um trabalho que demanda muito tempo pra você criar as artes, é personalizado, é um produto exclusivo, né? Aí eu falei, é isso então, decidi. E aí eu estava separada. E aí eu comecei a estudar, eu comecei a pesquisar. O primeiro investimento que eu fiz na área de personalizados foi um curso, valor muito alto, mas que me trouxe um retorno assim imediato. E o que aconteceu com isso? Quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a me cuidar, eu tinha muito certo dentro de mim quem eu era. Eu tinha muito certo dentro de mim o caráter que eu tinha, os valores que eu tinha. E se o meu relacionamento tinha fracassado, eu também tinha errado. Mas assim, naquele momento eu tinha consciência de que o problema maior não estava sendo eu, que existia uma terceira coisa, que era no caso a bebida, que tinha colocado fim. Então eu resolvi cuidar da minha empresa, abri CNPJ, comprei, investi muito dinheiro, me endividei e passei em cartão de crédito, parcelei em 12 vezes, comprei tudo que eu precisava e comecei a trabalhar. Comecei a me arrumar mais, que eu não me cuidava mais, comecei a me priorizar. Eu não sou dessa linha de feminismo, não gosto disso. Sim, só para as pessoas não acharem que eu estou defendendo isso. Não tenho nada contra, quem tem essa opinião tem, mas eu gosto da presença masculina, eu admiro as atitudes de um homem, só que às vezes as mulheres, aqui em Pium eu vejo muito isso, elas deixam de viver a vida delas para viver a vida do marido. Elas deixam de se priorizar, e isso não é só por questão financeira não é só porque elas não trabalham, tem muitas mulheres que não trabalham, o esposo que mantém, né, que é o provedor da casa. Mas, às vezes, a mulher até trabalha. Às vezes, a mulher até tem mais participação financeira na casa do que o marido, mas ela passa a viver os gostos do marido. Ela passa a fazer a
a dar importância mais à vida do marido, da família do marido, do que a ela. Isso é um problema muito grande. Então, aí eu comecei a me priorizar, a me cuidar. Eu vi que eu estava fazendo isso. Eu vejo que, assim, durante a criação mesmo, parece que as mães não criam os homens para serem pais. As mães criam os homens para continuar sendo filhos das mulheres que eles vão casar. Disse tudo. A impressão que dá é isso. Que se você for analisar, qual a necessidade de uma mulher servir o marido? Tipo, servir assim, colocar a comida no prato e levar pra ele. E ainda acontece muito. Qual a necessidade, digamos assim, da mulher sair catando roupa que o marido espalhou pela casa? Eu fico assim, ué, ele tá pensando que tá na casa da mãe dele ainda, porque ele já é adulto. E você sabe que quando tem um homem, igual o Adriano, ele faz tudo de casa, meu esposo, ele faz tudo de casa. Não é criticando ninguém não, tá, gente? Só que isso é mal visto por muitas pessoas. Não vão dar dislike no meu podcast, não. Eles estão só retratando a realidade, né? É um pensamento, uma opinião crítica. Um pensamento meu, ok. E às vezes as pessoas criticam até os homens que têm um comportamento diferente. Os homens que ajudam a mulher acham que não é que ajuda. É compartilhado, é uma convivência, é um companheirismo, é uma parceria. Aí eu comecei a me cuidar, comecei a me valorizar, comecei a me arrumar. E o que aconteceu? Que é ele que tinha decidido separar. Ele que queria separar. Ele voltou atrás. Você vê o tanto que às vezes... Ele olhou assim, essa loirona aí que vai ser... Ele fala isso. Só que assim, não foi um retorno fácil. Foi muito difícil. Porque eu já tinha reprogramado a minha vida sem ele. Aí ele chegou no tu e falou assim, o que Deus uniu, nem um homem separa. Aí eu sou ruim, a minha queda no braço, eu sou difícil de virar a cabeça. Eu dei um trabalho, mas assim, o empreendedorismo entrou nesse momento da minha vida e fez toda essa transformação. Eu tava num casamento fracassado, eu tava colocando fim em uma família, com 2 filhos, e a partir do momento que eu descobri o empreendedorismo, que eu investi e que eu me fiz útil e que eu acho que a outra pessoa, né? Você percebeu que não tinha necessidade de outra pessoa para ser feliz, né? Isso, exatamente. Acho que essa é a mensagem mais importante. E a outra pessoa viu, nossa, acho que ele deve ter pensado assim, ela consegue se virar sem mim. Que eu vou ele fala isso. E aí, eu comecei a trabalhar em P1, igual eu disse, até hoje eu não consegui estruturar minha loja online. Porque eu tenho uma demanda boa, uma demanda grande dentro de P1. Você vê o tanto que as coisas mudam. Antes eu menosprezava P1, eu falava que era o meu último lugar no mundo. E foi aqui que eu tô conseguindo me reorganizar, me reestruturar e me levantar. Assim, P1 eu sempre gostei. Eu nunca me vi morando fora assim, de P1. Assim, por incrível que pareça, a primeira vez que eu mudei mesmo, de P1 mesmo. Tô morando em Formoso agora, do Araguaia. Beijão, Formoso. Ah, você tá morando lá? Tô morando lá agora. E assim, mas assim, P1 eu nunca me vi fora. P1 eu sempre eu vi assim. Não tem tudo o que eu quero, né? Mas nem sempre o que a gente quer é o melhor pra gente, né? A gente tem que pensar assim. Mas isso, por mais que a gente vê, né? Que P1 tem limitações, tantos bloqueios, pessoas que falam da vida da gente sem saber de nada. As pessoas em P1 têm vergonha até dos perrengues da gente. Assim, é complicado. Mas assim, eu nunca me vi morando fora do P1, não. Assim, eu amo o P1 assim, de coração. Tem algumas pessoas que eu não gosto mesmo. Mas eu que vou sair da minha casa por causa de gente que não tá... E sabe o que a gente pode observar aqui em P1 também, puxando para esse lado de empreendedorismo? A gente vê pessoas muito... Eu vejo muito. Eu depois do marketing digital, eu tenho meu campo de visão aumentou demais. Uhum. Eu observo muitas empreendedoras, tanto mulheres como homens, que nunca saíram de P1 e são bem-sucedidas. Assim como tem muitas que saíram, retornaram e deram o pontapé inicial aqui. Então, não é a questão do lugar que você tá. Eu acho que é mais a sua visão e o que você tem em mente. Se você sabe o que você é, o que você quer, independente do lugar, você vai conseguir possibilidades, você vai enxergar possibilidades. Bom, gente, agora a gente tem um momento água. Que a água, gente, pra quem não sabe, é tema do quarto Recreação Jovem Estrela. A Adriane já participou.
de uma recreação. A Ludmilla nunca participou. Mas, Ludmilla, o Recreação é um evento realizado pelo Projeto Jovem Estrela, onde a gente realiza concurso de dança, música, desenho e capoeira. E tem exposição de artesanato, a Adriane já expôs lá. Provavelmente esse ano vai ser realizado no dia 21 de outubro, mês 10, né? Dia 21 de outubro, sou péssimo em data. Qualquer coisa, a data vai estar correta lá na descrição do vídeo. Dia 21, e assim, está aberto o convite para vocês exporem os seus trabalhos lá, tá? E participarem, prestigiarem os nossos talentos, onde a gente dá foco para os nossos artistas aqui mesmo da nossa cidade, né? Tem? Com tanta a premiação, como tudo é preparado para eles. A gente vai atrás, divulga nas escolas, é um evento muito interessante. E esse ano o tema escolhido foi água. Justamente para falar sobre a preservação da água, né? E também da importância da gente não desperdiçar a água. Agora eu vou ler algumas informações sobre a água, só para fechar esse raciocínio. Gente, eu tô meio surdo desse lado. Eu não tô me ouvindo bem. Eu não sei se eu tô falando fone demais. Eu não sei se eu tô Tá bom, tá. Não sei se eu tô falando mal. Não, a dicção tá boa. Eu sei que eu tô quase perdido aqui. É só pra ti que tá assim. Tô perdido na minha voz. Bom, a água. A água é provavelmente o único recurso natural que tem a ver com todos os aspectos da civilização humana, desde o desenvolvimento agrícola e industrial aos valores culturais e religiosos presentes na sociedade. Bom, vocês acham importante, uma dica aí pra gente, todos os entrevistados vão dar dicas pra gente preservar a água. Qual é a dica que vocês dão aí pra gente preservar a água? Nossos telespectadores. Essa questão da água aí é tão simples às vezes. Às vezes eu vejo igual tem criança em casa. Às vezes, eu peco com isso. Às vezes eu mando elas irem pro banheiro antes de mim e eu deixo lá um tempo com o chuveiro ligado. Eu tento me policiar com isso, mas às vezes a gente tá tão cansada que eu deixo elas lá, gastando no chuveiro e na torneira, sabe? Na mangueira. Criança gosta, meu Deus. Tá aí uma dica, cuide das crianças. Pondere as crianças. Também é jogar no lixo, né? Na água, preservar. E não deixar a torneira ligada também. É porque às vezes meu esposo fala assim, vai moer a grama, né? Coloca a grama pra moer, e aí eu esqueço. Esquece. Então vamos aí. Olha, puxa nossa orelha. A gente tem 2 dicas aqui, pessoal, de como não gastar. Bom, agora a gente tem um dos quadros mais aguardados do nosso podcast, que é o momento Fugindo do Tema, onde eu vou ler uma piada pra vocês, tá? Os convidados, eles geralmente se acabam de sorrir. A gente já deu tanta risada sem piada, imagina com piada. Bom, espero que vocês gostem, tá? Foi uma seleção de 1000 piadas, eu escolhi essa aqui, que eu achei a mais interessante. Então vamos. Fugindo do tema. O diretor da empresa pergunta ao novo funcionário: o contador já disse qual é a sua tarefa? Sim, acordá-lo quando eu perceber que o senhor está vindo. Coitado da finança dessa empresa. Ah, tá despedido já. Lascou o coitado do contador. Bom, a Ludmilla citou a questão do feminismo, né? Você viu uma pauta muito interessante da gente discutir com mais calma em outro episódio do podcast. Interessante. Né? Porque assim, o feminismo, a luta, ela teve uma distorção no decorrer da história, né? Sobre o que é feminismo, o que o feminismo realmente defende, né? Aí a maioria a gente mesmo, e a população tem uma visão distorcida do que realmente seria... Virou radicalismo, né? Pra maioria das pessoas. As pessoas querem... Eu te interrompi. Não, pode falar. Eu sou contra qualquer tipo de radicalismo. Eu admiro muitas vertentes de movimentos sociais, mas eu sou contra qualquer tipo de radicalismo. Porque ser radical demais, você fecha sua mente ali naquilo. E a gente não tem que ser assim, a gente tem que ter uma visão holística de tudo. E
tendo essa visão completa de tudo, você consegue ter uma concepção mais equilibrada de determinada vertente. Eu sou a favor dessa pluralidade de ideias. Porque Exatamente. eu acho... eu posso ter um pensamento aqui, nesse momento eu posso defender uma tese, mas isso não significa que daqui um ano, ou daqui um dia, daqui uma semana, eu vou continuar pensando. Eu posso muito bem me aprofundar no assunto e descobrir que não é exatamente aquilo. Diferente. Então, assim, essa mudança, essa construção, eu acho que é necessária e é importante a gente ter o diálogo com outras pessoas que pensam diferentes pra gente crescer ou se aprofundar, né? Exatamente. Não adianta eu focar e achar igual se a gente fosse seguir a risca, assim. Vamos chutar um dos livros mais... A Bíblia, no Velho Testamento. Se a gente fechar e focar na Bíblia, a gente não vai poder ler o Segundo Testamento, né? Porque o Segundo Testamento tem alguns embates com o Velho Testamento. Então, assim... Isso, ou seja, Deus já está falando que a gente tem que abrir a nossa mente. A nossa verdade não é absoluta. Que as coisas vão mudando com o passar do tempo e é interessante a gente ter essa abertura, né? Mas assim, eu toquei no feminismo aí só para dar essa pincelada para a próxima pergunta. Vocês acham que tem essa... eu não sei dizer qual foi a empresa que pesquisou, mas tem essa crescente das mulheres sendo mais empreendedoras do que os homens. As mulheres estão empreendendo... as mulheres estão empreendendo mais que os homens. Assim, vocês veem isso aqui? Porque aqui na nossa cidade eu vejo. Mas eu já li também sobre, eu não vou me recordar aqui aonde, mas eu já li muito sobre. E a reportagem que eu li ainda dizia mais, que a grande maioria são mães, depois do primeiro filho, que não se veem prontas a retornar ao trabalho e acaba começando a desenvolver uma outra atividade. Só voltando aqui, eu esqueci de perguntar, como é que a gente faz, Ludmila, para localizar os seus produtos? A Ludmila não falou o endereço, não falou o telefone. Eu tô ruim acabei de lembrar aqui. Eu tô muito Onde é que ruim a de gente publi. vê? Nós estamos no Instagram, imaginação.papelaria criativa. O WhatsApp 639-8517-1438. 24 horas por dia, praticamente. 8 dias na semana, porque quando a gente trabalha fora e empreende, o tempo que eu tenho é as horas vagas. Então não tem um dia, não tem uma hora. Ontem eu fui dormir 2 da manhã, acordei. Você percebeu que empreendedor não tem feriado, nem final de semana. E eu reclamava quando eu trabalhava lá no shopping, que as famílias chegavam, eu reclamava. Hoje, às vezes, minha família tá no churrasco e eu tô no quarto trabalhando, vou lá, pego um pedaço de carne e volto pra trabalhar. E tô feliz, o importante é isso. Eu me descobri. Agora, eu tô todo atrapalhado aqui, só voltando agora. No empreendedorismo feminino. Vocês veem também, né, que aqui na Nupe 1 a gente tem essa crescente de ter mais mulheres empreendedoras, né? Pode continuar, Ludmila, eu te atrapalhei, tá? Pode falar, Adriana, nem deixa a Adriana falar. Meu Deus, eu falo Não, demais. pode falar, Adriana. Deixa ela falar. Não, É porque eu te cortei bem na hora que você ia. Aí eu voltei na tua... pra poder divulgar. Pra divulgar, né? Não, assim, é isso. Eu mesma nunca me imaginei empreendedora, nunca me imaginei vendendo, mas quando eu tive filho, e eu vi primeiro a possibilidade de você conseguir oferecer momentos de lazer. Às vezes, eu sou muito da opinião de que o marketing digital também me trouxe isso. A gente não pode ter só uma fonte de renda. Às vezes dá uma desestabilizada, igual eu tive no meu emprego CLT. Se eu tivesse uma outra fonte de renda, eu não tinha me desestruturado tanto. Então, às vezes, é importante a pessoa... o mundo tá vendo... A gente, infelizmente, a nossa cultura, e não é uma crítica, é uma observação... eu estudei com você, estudei com a Adriane. Quantas vezes a gente teve algum conhecimento sobre empreendedorismo, sobre controle financeiro? Nunca tivemos. Então, a nossa concepção, a nossa mentalidade é de ser empregado. Nada contra. Não pretendo abrir mão do meu emprego. Mas, às vezes, falta muito esse incentivo, falta jogar o conhecimento. Porque empreender não é fácil. Mas, quando a gente empreende, a gente alcança objetivos muito maiores. E infelizmente, no Brasil, não existe esse tipo de incentivo em escolas, mas a gente vê um crescimento muito grande por conta da população mesmo. A grande maioria acredita que por necessidade financeira, de realmente ter uma segunda renda, de ter um retorno financeiro maior. E aqui em Pium não é diferente.
Aqui em Pium também, a gente vê muita. Tem pessoas que começam vendendo, eu já entrei em loja aqui no início que tinha uma prateleira. Hoje você entra na loja, a loja é linda. Assim, não vamos citar nomes, né? Porque não vamos estar fazendo público. Mas existem muitas mulheres empreendedoras aqui em Pium que moraram fora e que eu admiro muito e que voltaram. Teve gente que começou a vender Natura em casa. E hoje tem loja. E tá bem. E gosta do que faz. Se acha naquilo ali. Não, também tem a falta do desemprego também, né? Igual ela trabalha, empreende, né? Mas muitas empreendem por falta do emprego, né? Igual eu. As limitações da cidade. As limitações. Sim, e o que vocês acham que mais atrapalha, assim, pra vocês continuarem o trabalho de vocês? Assim, qual é a principal dificuldade que você vê? Assim, Posso falar? vamos continuar agora. Falar, pelo amor de Deus. Fala, Adriane. E muitos, a minha questão, né, que eu falo, é em questão de empreender em coisas maiores e ter que dividir para pessoas para pagar, por exemplo. Fazer, dividir. Nossa, eu já me dou dor de cabeça demais com fiado. É ruim demais. Aí então, assim, questão do ano passado eu tive na lama, assim, por causa do fiado, entendeu? Então me reerguei de novo, só que agora no propósito de não vender mais fiado. Porque não dá certo. Porque assim. Você só perde amizades. Pessoal, dica. Fiado. Se você quer realmente ajudar, né? Quem tá começando, as mulheres, né? Que tem mais dificuldade ainda de conseguir, né, investimento. E tem toda a dificuldade, tanto de cuidar da família, do marido, dos filhos. E também empreender. Não peça fiado, gente. Esse né? Eu acho que ou passe o cartão, né? No máximo. Ou então, se não dá pra comprar esse mês, compre outro mês. Igual no meu caso, assim, é um tipo de serviço que não que seja futilidade, mas é um tipo de produto que você só adquire se você tá podendo. Não é assim uma coisa que você vive sem. Eu tenho que adquirir um remédio, por exemplo, que eu tô sem dinheiro, eu tenho que dar um jeito de comprar. Não, é uma coisa que você faz, mas às vezes a gente vê... É uma coisa que tem que ser planejada. Então, aí, às vezes a gente vê, já aconteceu comigo, as pessoas próximas, e eu fazer preço de custo e a pessoa não pagar. Então eu não faço mais. Isso tem muito a ver também, quando a gente busca muito conhecimento a respeito de uma determinada área, a gente muda. E isso tem muito a ver com a autoridade da gente. Às vezes a gente fica com medo. Se eu não fazer fiado, eu não vou vender. É melhor não vender. Eu tiro isso por mim. Eu sou muito careiro. Quando a pessoa me procura pra fazer qualquer coisa, eu falo, olha, você sabe que eu sou caro, né? Eu já falo isso. Porque aí ela não vai pedir desconto. Não. Mas isso aí é o tipo de coisa, é sobre valor. Você tem que dar, seu valor. Porque a pessoa, quando ela te procura, ela não só vê o produto. Ela não vê o seu tempo, ela não conhecimento. O seu conhecimento, ela não vê quanto tempo você passou para aprender a fazer aquilo. Ela só vê aquilo. Quanto você investiu para adquirir o ela conhecimento. só vê aquilo e acha que o trabalho se resume àquilo. Aí eu dou meu valor. Não, obrigado. Igual o meu, que tem que fazer a arte, tem que... às vezes eu pego a chapinha, vou lá e drobo e tenho que colar. Nossa, é complicado. O tempo, né? Às vezes a menina tá ali regaçando o mundo ali, eu tenho que parar e acudir. Nossa, é complicado. É melhor não vender, né? É. Um trabalho desse pra não receber, é melhor não vender. Eu já tive um único prejuízo, mas depois disso, Na verdade, o problema, assim, que eu vejo também... Não precisa colocar isso no vídeo, não. Só comentando aqui entre a gente. Em off? Não precisa tirar, não. É só isso. Não coloca isso. Mas tu corta isso, que eu quero falar outra coisa mais interessante. Quando... Voltando. Senão vai ficar muito longo. A questão das dificuldades com o empreendedorismo. Quando você... Não é fácil empreender. A Adriane bem sabe. Não é fácil. Às vezes a pessoa vê eu lá bonitinha no Instagram, arrumadinha, postando um kit arrumadinho, com uma música bonita, um fundo musical bonito, a pessoa fala assim, tem uma vida perfeita. Não sabe o atendimento que eu fiz num dia. Quando você vai empreender, você tem que estar muito certo de quem você é e o que você quer, porque você vai pegar gente de todo jeito. Você vai pegar cliente de todo jeito. Certeza. Você vai pegar cliente maravilhoso,
que conversa com você e que te trata bem, do bom dia ao obrigado, e você vai ter gente que chega soltando os cachorros. Só que o problema não é você, o problema tá na pessoa. Então, quando você vai empreender, você tem que tá muito certo dentro de você o que você quer e quem você é. Se você tem fixo dentro de você o que eu sou, os valores que eu tenho, os princípios que eu tenho e o produto e a qualidade do serviço que eu ofereço, quando a pessoa dessa chegar em você, você não vai se derrubar, você não vai desanimar. Agora, se você não tem isso bem certo dentro de você, você vai desanimar. E aí você vai fracassar. É isso mesmo. E não deixar o povo dar valor, né, no produto, porque muitas vezes colocaram valores inferiores no meu produto. Então, muitas vezes me deixei levar com isso. E aí, às vezes, eu só pegava o que o produto valia e o que eu gastava, não o meu esforço, minha todo o seu dedicação, trabalho, né? E aí, dentro disso, eu abri aquele leque, eu falei, não, peraí, e meu serviço? E o meu deixar de fazer de dentro de casa, Cuidar de casa. de cuidar das crianças, né? Então eu tenho que colocar um valor aí. Então, a partir desse momento, eu falei assim, não, ou você compra, ou deixa aí, uma hora alguém compra, né? A gente tem que valorizar o serviço. A primeira coisa, se a gente não valorizar o nosso trabalho, os outros dificilmente vão valorizar, né? Isso é certeza. Vou pegar o teu Lego, que é eu sou cara. Quer pagar, A primeira coisa, tem que ser. Porque assim, se a gente dá um preço, a primeira coisa, tem desconto? Você pode fazer mais barato pra mim? Eu falei, poder até posso, né? Mas eu não vou fazer. Você fala assim? Eu sou... Eu preciso aprender Gente, muito eu com posso até você. ser... As pessoas podem até pensar que essa é uma forma arrogante de tratar as pessoas. Não é, sua ou autoridade. mais educado. Não. Se eu tenho um produto ou serviço e é aquilo, né? Tá lá, compra quem quer. Né? Se você quer uma coisa bem feita, me procure a Ludmilla, procure a Adriane. Mas pague né? o preço. É É sobre preço, é sobre valor. É igual eu falo, eu não sei fazer aquilo, então eu pago o que ele merece, né? Igual minha irmã mexe com crochê, né? Eu acho a coisa mais linda no mundo, eu não sei fazer. Então eu pago o que ela pede, né? Porque ela sabe fazer e eu não. Então, assim, a gente tem que dar valor nas coisas que o povo faz. Sim. Os outros, né? Bom, gente, estamos chegando ao fim do nosso episódio hoje já. Tá vendo? Olha que passou tão rápido. Acho que eu falei demais. Mas ficou muito bom a história dela. E assim, que mensagem... Acho que eu não esqueci nenhuma pergunta, não, gente. Teve uma vez que eu esqueci de pergunta. Mas assim, que mensagem vocês deixam para os nossos ouvintes? Pode começar, Adriane. Pode começar. Sou eu que tô na frente. Tô parecendo igual no colégio. É que nunca deixa ninguém te colocar pra baixo. Porque às vezes você empreende em alguma coisa, começa a investir em alguma coisa, acha um 10, 20 e fala assim, não vai dar certo. Então, você sabe o que quer, você sabe o que quer conquistar, né? Então, é isso, você se prende a isso, né? E outra coisa, nunca desista. Porque às vezes vai ter lá embaixo, a gente vai estar lá embaixo, às vezes a gente tá lá em cima, mas nunca desista, né? Porque às vezes esses tempos para trás eu tava na maternidade, né? Então eu deixei um pouco pra lá por causa da neném, né? Mas eu nunca desisti, nunca deixei de fazer. Às vezes a pessoa fala assim, Adriane, você faz uma cesta, entrega tal dia. Aí eu me desdobrava, mas eu fazia, né? Nunca deixei de fazer. Então, assim, vem as dificuldades, vem tudo, mas nunca desista. Porque, principalmente nós mulheres, nós temos muita dificuldade para empreender e para fazer as coisas. Então, não desista. Vai dar certo. Eu falo muito. Eu diria 3 coisas. Primeiro, invista em conhecimento. Conhecimento é tudo, é transformador, é libertador. A partir do momento que você adquire conhecimento, você realmente enxerga o mundo como ele é, com todas as suas possibilidades. Segundo, se tiver medo, vá com medo mesmo. Não perca a responsabilidade.
mas vá com medo mesmo. E se você tem alguma segurança de que pode dar certo, deixa o medo de lado e faça. Terceiro, e muito importante também, descubra quem você é. Defina pra você não quem você é quando alguém tá vendo, mas quem você é quando você tá lá sozinho. Porque se você souber quem você é, o que você tem de valores, de princípios e de caráter, ninguém te derruba, ninguém te desanima, ninguém te desmotiva, você vai longe. Isso mesmo. Lindas mensagens que a gente acabou de receber. Qual é o nome da empresa mesmo, Ludmila? É Imaginação Papelaria Criativa. Imaginação Papelaria Criativa, participando hoje, né, do nosso podcast, e Daí é variedades. Deinha Variedades. Bom, a última pergunta. Todas vocês são casadas, né? Sim. E os maridos apoiam? Como é que é? Sim. Eles ajudam no Eu trabalho? faço tudo. Mais uma vez falando, eu menosprezei muito, porque ele é brutão, né? Ele é durão, ele é homem. E aí, eu tenho até uma amiga, a Daiane, que mexe com personalizado também, ela falava, coloca o Adriano pra fazer. Eu, não, ele não tem jeito, ele não leva jeito. Tem muitos serviços, principalmente a parte de colagem e montagem, ele faz melhor que eu, porque ele é mais detalhista. Então, quando eu tô com um kit grande, ele me ajuda até, eu vou fazendo as artes, cortando, e ele vai montando. Tá certinho, Dani. E eu não paro, mesmo, não. Tem que apoiar mesmo. Eu não pago, não. O Zé Fernandes, em questão da arte, ele não ajuda, mas ajuda com as crianças, com a casa e tudo mais. Mas ele me apoia em comprar alguma coisa que tá faltando, que às vezes eu não tenho dinheiro, ele vai lá e compra. Que bom. Mas ele sempre foi de me ajudar, assim, em me apoiar. Sempre. Parabéns. José Fernandes e Adriano continuem apoiando essas mulheres empreendedoras que a gente acabou de receber aqui no Piumcast, o nosso podcast. Pessoal, não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o nosso podcast, tanto no Facebook, Instagram, lá no Spotify e lá no meu TikTok, tá? Antônio Pium. Segue a gente lá, segue as nossas empreendedoras lá no Instagram também, né? Imaginação.papelaria criativa. Daí é variedades. E daí, variedades. Foi um prazer recebê-las aqui no nosso podcast, tá? Eu tava esperando esse momento pra gente conversar sobre como é que a vida dá tantas voltas, né? E assim, pessoal, este foi o Piumcast, né? Mais um episódio e até o próximo. Pode falar ainda? Não, já foi. Deseja falar mais alguma Não, eu ia mensagem? agradecer, né? Voltando, pessoal. Volta a fita. Não, corta essa parte, pelo amor de Deus. Pode Não, falar. assim, eu só queria agradecer a você pela iniciativa, porque isso aqui também é um empreendimento. Você dedica seu tempo, você dedica seu conhecimento, você investe. E em uma cidade igual Pium, isso aqui é diferencial. Você dá, além de tudo, você dá oportunidade a pessoas a expor o trabalho, a expor uma opinião, a expor um conhecimento. Parabéns e obrigada pela oportunidade. Aí tu corta Alguma lá outra e- mensagem, Adriane? Bom, brigadão. Agora sim, pessoal. Eu não vou cortar. Vai cortar sim. Vai cortar sim. Bom, pessoal, brigadão e até o próximo episódio, tá? Você acabou de ouvir o nosso Piumcast, o nosso podcast.